E os judeus continuaram não aceitando Jesus. E em versículo 21, falamos ontem à noite, de outra feita lhes falou Jesus: vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então a sequência é esta. Jesus então expõe com a luz do mundo, e Jesus então encoraja que continuem na luz, sigam a Jesus, sigam a sua palavra, e terá a luz da vida. Na sequência, por que aqui ele fala, mas perecereis no vosso pecado? Irmãos, parece que Jesus não se importou com o pecado da mulher adúltera. Então, as pessoas mais morais vão dizer, então para Jesus não é importante tratar a respeito do pecado. Por isso, irmãos, na sequência, Jesus fala da questão do pecado. Aí, no versículo 24, ele diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Jesus não deixou essa questão do pecado passar levemente. Qual é a maneira de resolver a respeito do pecado? Qual é a maneira? É crer em Jesus, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Isso está em 1 João capítulo 1. Mas, se nós não deixarmos que a luz da vida nos ajude, que o Senhor nos governe com a luz, seguindo a Jesus, seguindo a palavra que nos governa, nós vamos continuar num ciclo que muitos cristãos estão, que é cometer um pecado, confessar o pecado e receber o perdão do pecado, e volta a repetir. Comete o pecado, confessa o pecado, ganha o perdão e volta a cometer o pecado. Jesus quer resolver esse problema de vez. Então, se vocês não crerem no eu sou, vocês vão perecer nos vossos pecados, vocês vão morrer nos vossos pecados. Isso quer dizer o que, irmãos? Em primeiro lugar, crer em Jesus, crer no eu sou. Mas, irmãos, ontem eu disse para vocês que é o eu sou. O eu sou, ele é aquele que era, que é e que há de vir. Nós vimos isso em Apocalipse capítulo 1. Ele é autoexistente, incriado, ninguém criou ele. Ele simplesmente existe. Ele é o eu sou, ele existe. E ontem eu falei uma palavra mais forte. Irmãos, ele é a própria existência. Deus é a própria existência. Sem Deus você não tem existência. Estou certo ou não? Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele não há existência. Ele que trouxe à existência as coisas que não existem. Então o eu sou significa Deus é a própria existência. Você existe porque Deus quis. Deus é o eu sou. Por isso, irmãos, em seguida ele fala, versículo 26: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vou julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro. Então ele não só é o eu sou, ele é o verdadeiro. Isso está tudo relacionado. Por quê? Ele é o que existe,
Ele é a própria existência, então Ele é a própria realidade. Ele é verdadeiro, ou não é? Consegue me acompanhar? Ele é o eu sou, Ele é autoexistente, e não só isso, Ele é a própria existência. Então sem Ele nada existe. Então Ele é o verdadeiro, ou não é? Ele é o verdadeiro. Por isso, irmãos, por que nós pecamos? Por que pecamos? Porque nós não vivemos no verdadeiro. Nós somos enganados pela serpente. Na queda do homem, na queda de Adão, o pecado entrou. Nós temos a natureza pecaminosa em nós. Por isso nós cometemos pecado. Como resolver esse problema? Se voltar para o verdadeiro. Se voltar para o eu sou. Vocês estão entendendo? Então o que Deus quer, irmãos, é dar vida eterna para você. Porque na vida eterna está o eu sou. Na vida eterna está o verdadeiro. O nosso Senhor Jesus, Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdade veio do verdadeiro. A graça é para poder Deus fluir até você. Você que era um pecador e agora confessou seus pecados, creu em Jesus. Então Jesus veio para você, cheio de graça e de realidade. O que quer dizer isso? Jesus te deu a vida eterna, e através da vida eterna, Ele está fazendo fluir até você a graça. O que é a graça? Fluir até você o próprio Deus verdadeiro. E quanto mais você recebe o fluir da graça, o que vai resultar em você? O que vai ficar em você? É a verdade. Vocês entenderam ou não? Por isso, irmãos, o processo de Cristo encabeçar a igreja é encher de graça a igreja. Através de quê? Através da palavra. Por isso, irmãos, é tão importante a palavra. A palavra é o meio que Deus tem para nos fazer chegar, o próprio Deus até nós como graça. E quando Cristo nos encher, saturar, inculcar sua palavra no coração de graça, o que vai sobrar em nós? O que vai ficar em nós? A verdade. O verdadeiro está colocando a verdade em você e em mim. Aí vem um versículo que é muito mencionado pelo nosso ex-presidente, mas eu vou dizer o sentido verdadeiro dele. Versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é no sentido político, não. Essa verdade, irmãos, é Cristo. Porque Cristo veio, Ele é o verdadeiro. Ele vai enchendo você com a graça. E conforme Ele vai enchendo você com a graça, Ele vai enchendo você com a verdade. Então a verdade vai libertar você da sua natureza pecaminosa. Você acredita nisso? Você peca porque você é escravo do pecado. Ele quer libertar você dessa escravidão. Então, irmãos, quem vai libertar-nos? Não é ensinamento moral, não é ensinamento ético. Não peque, não faça isso, não faça aquilo. Não adianta. É Cristo encher você com a sua graça e encher você com a sua verdade. Quando o verdadeiro estiver, ter muita realidade em você, irmãos, você terá a realidade da cruz de Cristo que fez morrer o seu velho homem. Vocês entenderam isso?